ponto muito importante, que é esse nepotismo, né, que foi criado principalmente para casos no Supremo, que são parentes de ministros do Supremo defendendo o caso. O Jornal do Estado de São Paulo recentemente publicou uma matéria que são quase 2.000 casos entre Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal que parentes de juízes, ministros do Supremo defendem causa. O que é um absurdo total, como você disse. Hoje em dia, já que não recebe mais o advogado, quem tem acesso é o familiar, né? Existe alguma coisa que o CNJ ou o Congresso teria que fazer para moralizar esse tipo de relação? O Congresso poderia. CNJ não. O Congresso. Porque é o seguinte, houve uma decisão no Supremo, acho que tem 1 ano, 2 anos, não sei se você recorda, o relator ministro Gilmar Mendes, em que se questionou isto. Quer dizer, ministro tem que se declarar impedido de julgar causas em que o escritório que o seu parente for sócio ou associado está na causa. O escritório. Porque quem ganha, se a causa tem honorários de sucumbência, se a causa tem honorários contratados, quando é causas financeiras, causas grandes, quem ganha os honorários é a pessoa jurídica do escritório e vai repartir entre os seus sócios. Então, se você tem uma causa, se eu sou ministro e eu tenho uma causa em que meu filho é sócio de um escritório e que se eu der ganho de causa para ele como sócio irá receber valores do êxito do contrato. Eu não conheço o contrato. Os ministros também não conhecem os contratos, mas tem o valor de sucumbência. Sucumbência tem. Sucumbência é o que a parte contrária paga, a parte perdedora paga o advogado da parte vencedora. Isso é sucumbência. Tem a sucumbência e tem os honorários contratuais, que você ganha 10%, 20%, até 30%. Esses honorários os ministros não sabem qual é o contrato que o advogado tem ou não tem. Mas a sucumbência existe. Então, o que acontece? Nesta ação, foi proposta para que se julgasse impedido o ministro do escritório que fosse parte. O que se decidiu? Não. Basta que o parente não tenha procuração nos autos, mas o escritório pode estar. Se o parente renunciar à procuração, não está nos autos, eu estou livre para julgar. Foi o que decidiu o ministro Gilmar Mendes, foi decidido, o Supremo decidiu. Não foi só o ministro Gilmar, o Supremo decidiu. Ou seja, basta que o meu parente não esteja nos autos. Não importa se o escritório que ele é sócio está nos autos, que eu não estou impedido. Então, eu acho que se essa decisão tivesse sido outra, ou seja, tem escritório que meu parente é sócio, eu estou impedido, seria muito salutar. Mas seria muito salutar. Inclusive, grandes escritórios até evitariam ter parentes de ministros como sócios. Porque isso impedir que o escritório vendesse. Seria salutar. Tá aí uma boa recomendação do Roberto Delmanto Júnior. Outro ponto que nós tocamos é a questão do sentimento hoje da população de impunidade na justiça, principalmente no campo penal, né? A intenção que criminosos, mafiosos, líderes de crime organizado saem pela porta da frente. Existe hoje esse sentimento de impunidade. O que é preciso fazer, principalmente na justiça penal, para mudar esta impressão hoje da população? Eu queria ter essa resposta, Dávila. Eu adoraria ter essa resposta, né? É a resposta que todos nós gostaríamos, mas a gente pode refletir um pouquinho sobre o tema, né? Nós vivemos, toda a sociedade, eu estou falando assim, óbvio, mas é bom a gente explicar, nós vivemos de expectativas. Então, você alugou uma casa, você tem a expectativa de receber o aluguel e de que o inquilino, quando devolva a tua casa, devolva ela inteira, né? Não leve maçaneta, não quebre pia, né? Não detone a tua casa, né? Você vai ter um contrato de trabalho, você tem expectativa de ir lá trabalhar, de receber o seu salário, de ser bem tratado. O empregador tem expectativa de que você venha trabalhar, que você cumpra os deveres que foram lá. Você tem um contrato de compra e venda, você também tem expectativa, ou seja, a nossa vida, ela é feita de expectativas. Essas expectativas que nos dão paz, que nos dão segurança. Eu sei que quando eu parar no farol, abrir meu farol verde, o outro vai parar no farol vermelho, que não vai bater.
Eu sei que... Então, nós vivemos num mundo de expectativas. Quando as expectativas são rompidas, gera um atrito, gera essa sensação. Espera um pouco, tem que chamar alguém, tem que chamar o judiciário, tem que chamar alguém para fazer valer a lei. A minha expectativa foi violada. E aí é este conflito. Na parte criminal, nós temos, assim, um grande desafio. Primeiro, que uma questão extra-legal, que é a questão de urbanismo. Tá? A questão de segurança pública agora. Tá? Vamos falar da criminalidade do dia a dia, da violenta. Não da criminalidade de bancos, aquela coisa toda. A criminalidade aqui na planície, não no Planalto. A criminalidade aqui nos atende no dia a dia. Mas nós temos uma questão de urbanismo. Né? Enquanto nós tivermos comunidades, né, sem ruas, sem vias, sem acesso, sem endereços de quem está, quem não está, você não tem um controle, é praticamente impossível você ter um controle da criminalidade. Porque, por exemplo, o que se conseguiu o governo agora estadual, o municipal, junto com o estadual, mas sobretudo o governo aqui municipal, conseguiu na Cracolândia. Por que se conseguiu na Cracolândia retirar os dependentes, né? E hoje a Cracolândia está com outro aspecto. Duas coisas. Primeiro, porque você tem acesso às vias. Você tem ruas. Você tem acesso. E segundo, porque, sobretudo, a grande parte das pessoas eram pessoas que são dependentes químicos, não são pessoas violentas. Então, agora, quando você vai para uma comunidade, que você tem aquele mundo de gente, e a bandidagem lá fazendo escudo humano, como aconteceu no Rio de Janeiro, não é? Você tem uma questão caótica de administrar em termos de segurança pública. Então, enquanto nós tivermos comunidades, como são Paraisópolis, como é aquela outra ali, grandes favelas aqui, que são... Heliópolis. Você tem que urbanizar, gente. Tem que construir prédio, abrir, botar. Não dá para ter comunidade no ano 2026, não dá para ter comunidade como essas aqui. Então, a primeira questão de segurança pública diz com urbanismo. A segunda questão de segurança pública diz com equipamento policial, aparato policial, inteligência policial. Né? As nossas polícias, a polícia militar está mais estruturada, tem agentes policiais. A polícia civil precisaria ter o dobro de pessoas, ou o triplo de investigadores, de escrivães de polícia, de delegados, porque o volume é muito grande. Então, E tem concursos prestados e o governador não contrata porque não tem verba, aquela coisa toda. Então, assim, a questão da inteligência policial e há uma questão cultural, né? Porque você, hoje a criminalidade, eu sei, a impressão que dá, quando uma pessoa chega com um carrão num restaurante, todo mundo fica ali aplaudindo, doutor, vira não sei o quê, não sabe de onde veio aquele dinheiro. Não sabe quem é aquela pessoa. Então as pessoas também vão muito pela aparência, é uma questão cultural do brasileiro. Agora, infelizmente, essa questão do crime organizado, ela é seríssima, enquanto a gente fica discutindo direita e esquerda, Lula e Bolsonaro, olha aquilo, o crime organizado no Brasil crescendo como nunca. A verdade é essa, nós ficamos na Lava Jato, depois nós ficamos, golpe, não sei o quê, os jornais só falam disso. E o crime organizado galopando solto. Então, fica difícil. Né? Inclusive, a parte dos órgãos de imprensa, nós precisamos... Só existe no Brasil hoje Bolsonaro e Lula. Só existia, não existe mais nada no país. Então, infelizmente, eu acho que isso vai muito do amadurecimento cultural brasileiro e essa questão da criminalidade organizada, a questão dos presídios, das cadeias públicas, porque você prende uma pessoa que é primária e que andou pelo caminho do crime,
isso vai ser recursos humanos para a facção criminosa. Você entra na cadeia, você tem que ir para um lado ou para o outro. Ou seja, é a ausência do Estado dentro do próprio sistema penitenciário. É um caos. É um caos. Vivemos um caos, Dávila. Roberto, precisamos recuperar o nosso otimismo em relação ao Brasil. Tenho certeza que você é uma pessoa que acredita bastante no nosso país, mas eu acho que as suas recomendações e alertas são muito importantes, porque um dos pilares fundamentais que nós temos de resgatar hoje é a confiança no Poder Judiciário, é a credibilidade da lei e da justiça. Muito obrigado pela sua participação aqui no Entrevista com Dávila. Eu que agradeço, foi um grande prazer. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análise, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.